Olá, eu sou Gilberto Mendes, eu sou perito judicial e vim aqui para falar com você sobre o lançamento do meu e-book que trata sobre perícia judicial. O manual de perícia judicial, que eu vou te apresentar agora, vai trazer para você como você se tornar um perito de sucesso, como você pode ser nomeado em grandes processos na justiça brasileira e como você pode ser remunerado com altos valores de honorário e você pode ter ganhos financeiros fantásticos. Primeiramente, eu quero falar para você por que eu decidi escrever esse manual de perícia judicial. E eu vou voltar um pouco no tempo, quando eu ainda era um jovem estudante, quando eu entrei para a faculdade. Quando eu entrei na universidade, eu trabalhava como borracheiro durante o dia e estudava durante a noite. Essa era a forma que eu tinha para pagar a minha faculdade, visto que na minha cidade não existia universidade pública. E muitas vezes, depois do horário da universidade, depois que eu saía da aula, eu ainda voltava para fazer um plantão noturno, porque a borracharia era 24 horas. Mas enfim, minha origem é de família pobre, eu não tive condição de me dedicar apenas a estudar ou de seguir uma carreira logo no início da minha juventude. E eu tive que me dividir entre trabalho e estudos. Eu sou formado em ciências contábeis, sou contador de profissão. E quando eu entrei na universidade, uma das disciplinas que mais me chamou a atenção, na grade que eu escolhi, foi a disciplina de perícia contábil. Então eu aguardei ansiosamente durante 7 períodos para chegar ao grande dia de receber, de participar, de estar ali dentro da sala de aula e acompanhar e presenciar uma aula de perícia contábil. Finalmente eu iria entender, compreender o que era ser perito judicial, o que era ser perito contador. Porém, quando eu tive acesso à aula, quando eu comecei a acompanhar essas aulas, eu me frustrei grandemente. Porque o que eu esperava, a expectativa que eu criei em relação à aula de perícia, me foi tirada durante aquelas aulas, porque não foi me dado a informação que eu realmente esperava. Eu confesso que no início eu me frustrei e pensei em não seguir a carreira de perito, porém a curiosidade, o anseio, o desejo de conhecer essa disciplina foi mais forte. E o que eu fiz? Eu fui buscar por meus próprios meios. Então durante 10 anos, desde a época que eu participei daquelas aulas de perícia, até agora eu sempre fui um estudioso de perícia contábil. Eu sempre busquei informações sobre perícia judicial, sempre me mantive atualizado. E isso custou muito caro, porque eu tive que bater portas, eu tive que quebrar a cara muitas vezes. Eu tive que investir em treinamentos, eu tive que buscar informação onde muitas vezes eram negadas para mim. Por que eu estou falando isso? Porque esse mercado de perícia é um mercado restrito, fechado. As pessoas que estão dentro dele não querem dividir, compartilhar esse conhecimento, a forma com que você pode ser perito. E o que eu estou fazendo? Eu estou entregando isso para você na forma de um e-book que vai te explicar, que vai te ensinar como se tornar um perito de sucesso. O conteúdo que tem nesse e-book é o acumulado de conhecimento de quase 10 anos de trabalho. Hoje eu atuo como perito na Justiça Federal, em todo o território nacional, atuo em grandes processos, já obtive sucesso em muitos laudos, obtive aprovação em muitos laudos entregues. Então eu falo de experiência, eu falo daquilo que é vivido no dia a dia dos tribunais, não apenas daquilo que está na academia, daquilo que está na teoria escrita nos livros. O que está posto neste livro, nesse e-book que eu estou entregando para você, que a gente está fazendo esse lançamento agora, é um conteúdo que eu demorei quase 10 anos para acumular. É um conhecimento que eu estou trazendo e disponibilizando para você, porque eu não quero ver as pessoas frustradas como eu fui frustrado lá no início da minha carreira. Eu sou professor universitário, então todas as vezes que eu entro em sala de aula, que eu começo a trabalhar a disciplina de perícia contábil, eu chamo esse desejo, essa vontade, aquele mesmo anseio que eu tive lá no início da minha carreira, por conhecer a perícia contábil, por entender como funciona o acesso à perícia contábil. E por isso que eu escrevi esse e-book. E por isso que eu estou trazendo para você todo esse conteúdo. O
Manual de Perícia Contábil está dividido em blocos, de forma que ficou fácil a compreensão do conteúdo, de forma que você lendo ele, você vai conseguir entender quais são os passos que você vai precisar dar para chegar a ser um perito de sucesso. Eu começo falando sobre perícia contábil e faço um breve relato de como funciona, como é o funcionamento da perícia. Mas não pense que eu vou estar entrando em contextos históricos, porque lá no século XV, no século XVI. Não, isso é história, isso é teoria da contabilidade, isso é academia. Eu estou falando de mundo real, eu estou falando para você daquilo que acontece no dia a dia dos tribunais, daquilo que acontece nos corredores do fórum, daquilo que acontece na Justiça Federal, daquilo que acontece quando você pega o processo cheio de poeira e tem que arregaçar as mangas, enfiar a cara no processo e entender o que está acontecendo ali. Perícia contábil, judicial, na prática. Em seguida, eu vou trazer para você o mercado de perícia. Vou falar um pouquinho sobre como que funciona esse mercado, quais são os ganhos que você pode ter, quais as oportunidades, e são muitas oportunidades. Você pode ter acesso a ganhos financeiros fantásticos. Há muitas pessoas mudando de vida com a perícia contábil, e é por isso que elas não querem dividir com você este conhecimento. Em seguida, eu trago para você quais os caminhos de como você se tornar perito. Eu acredito que seja a grande chave desse e-book, esse bloco, esse capítulo, essa parte do livro eletrônico que a gente está entregando para você. Eu falo para você aonde você tem que ir, o que você tem que fazer, como se preparar para isso, para você chegar a ser um perito contábil judicial. Um perito que está com o nome em evidência e que está prestes a ser nomeado em grandes processos em todo o território nacional. Mais adiante, eu ainda trago legislação, as formas, o que você tem que respeitar, aonde que você tem que estar inscrito, se você precisa fazer exame de qualificação ou não, se você vai precisar prestar uma prova para ser perito. Isso está englobado no e-book que eu estou entregando para você. Mas aí, talvez você esteja se perguntando, mas e como que eu vou fazer depois que eu for nomeado? Então eu dediquei um bloco especial para quando você for nomeado, você saber como proceder, como responder a uma intimação, a uma nomeação, aonde procurar, como você deve escrever, qual o tratamento que você tem que dar ao juízo, qual é a formalidade que tem que ter quando você for responder a uma perícia. E ainda vou trazer para você uma parte muito importante, que é a parte da formalização dos honorários. Como você vai formatar um honorário, quanto você deve cobrar por uma perícia. Eu vou contar uma pequena história aqui para você, que há um tempo atrás, logo que eu saí da universidade, eu já busquei, procurei e consegui fazer o meu cadastro como perito, consegui a validação do meu cadastro como perito. E logo no primeiro mês, os primeiros dias, eu ainda estava comemorando, não tive nem tanto tempo para comemorar, eu fui à minha caixa postal no correio e lá eu encontrei uma cartinha vindo do fórum. E eu pensei que fosse só apenas um comunicado dizendo que eu estava aprovado como perito e que poderia atuar naquela comarca. No entanto, para minha surpresa, quando eu abro a correspondência, dentro daquela correspondência tinha uma intimação, uma carta, uma intimação oficial daquela comarca dizendo que eu havia sido nomeado como perito. Junto com a intimação, com as formalidades que dizia, com prazos, como proceder, o que eu precisava cumprir, tinha uma cópia de uma parte do processo onde eu poderia entender
uma intimação, modelos de proposta de honorário. Quais os argumentos que você vai ter que usar para convencer o juiz, para convencer as partes no processo de que você precisa ser remunerado daquela forma. Eu estou te entregando uma petição, um modelo de petição que é um modelo original que eu usei em um processo de grande valor e que tive sucesso. Esse modelo de petição está indo para você para que você substitua os termos, que você substitua os nomes e use ela para argumentar no processo. Também estou entregando para você modelo de petição de pedido de levantamento de honorário. Você precisa receber pelo seu trabalho. Então, estou entregando um modelo de petição onde você vai protocolar no fórum pedindo para que o juiz libere o dinheiro do seu trabalho. Isso é muito importante, usar os argumentos certos para convencer o juiz. Juntamente com esse material, esses modelos de petição, eu estou trazendo um material que é muito importante, que é um modelo de laudo pericial. Aquilo que você vai entregar como prova para ser anexado ao processo. O modelo de laudo na estrutura que é exigida pela legislação. Estou entregando para você também tudo isso em formato Word para que você possa abrir, editar, copiar, colar, fazer o que você quiser. Estou entregando isso de forma de bônus para você. E para facilitar a tua pesquisa, eu ainda fui lá e trouxe todas as normas que regulamentam a perícia contábil judicial e elas foram alteradas agora, recentemente, no ano de 2016, algumas. Estou trazendo um combo com normas para que você possa ler e entender facilmente sem precisar gastar o teu tempo pesquisando, tentando saber aonde encontrar. E também um exemplar do novo Código do Processo Civil, que traz todas as informações e as mudanças que tiveram no tratamento da perícia contábil judicial. E tudo isso será entregue em forma de bônus para você que adquiriu o nosso e-book Manual de Perícia Contábil, agora na fase de lançamento. Esperamos que você faça bom proveito desse material e que tenha muito sucesso.